Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, pelos likes que vocês deixam aí, os comentários, pela audiência, pelo apoio de um modo geral. Então eu quero agradecer de coração pelo carinho, pela presença de vocês aqui nos nossos vídeos. Muito bem, nós vamos considerar, não em um vídeo só, porque o assunto é extenso, pode ser que precise fracionar em outros vídeos, para que nós possamos abordar aqui alguns aspectos desse assunto. Qual o assunto? É novamente a consideração a respeito da arrogância, da prepotência, né, da autocracia do próprio corpo governante, onde eles mesmos delegam para eles mesmos todo o poder, toda a autoridade, de uma forma inquestionável. Não porque não existe refutação, mas de modo que eles não aceitam que alguém questione. Então, outra vez, um artigo de A Sentinela, a revista Sentinela, lembrando que as publicações da organização Torre de Vigia são de direitos autorais da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos, da Pensilvânia. E estamos aqui fazendo uma análise crítica, uma análise documental, né, uma investigativa a respeito disso, sem fins lucrativos. Então, todos os direitos autorais da revista Sentinela pertencem à Sociedade Torre de Vigia. A revista em questão é a Sentinela de fevereiro de 2024, desse ano, nas páginas 20 a 25, que é o estudo que vai ser analisado nas semanas de 29 de abril a 5 de maio. Se não me engano, é o estudo número 7. E aí eles trazem novamente um artigo semelhante àquele que teve na Sentinela de fevereiro também, mas há 7 anos atrás, em 2017. Como Jeová guia o seu povo, foi o artigo. E aí nós frisamos aqui diversas vezes no canal o parágrafo 12 da página 26, onde eles dizem que o corpo governante, o escravo, né, a partir de 2013, a expressão escravo fiel discreto deixou de ser aplicada a todos os membros do corpo governante e passou a ser limitada apenas ao grupo. Na verdade, antigamente, antes de 2013, a expressão escravo fiel discreto era delegada a todos os 144 mil, chamados ungidos. De 2013 para cá, em especial na Sentinela, 15 de julho de 2013, a expressão escravo fiel discreto ficou restrita apenas aos membros do corpo governante, hoje sendo 9 membros. Então eles trazem aqui nesse artigo o tema similar àquele de 2017. Confie na maneira de Jeová guiar seu povo. Lá na revista de 2017, eles disseram, na página 26, parágrafo 12, que o corpo governante, o escravo, não recebe revelações da parte de Deus, nem, né, mostrando uma falsa humildade, nem é perfeito. Por isso pode errar, mas não aceita que você questione, nem que você não concorde com eles. Disseram que Jesus os designou em 2019 para dar o alimento espiritual, mas que esse alimento espiritual não seria perfeito, portanto suscetível a erro. Mas ainda assim, não aceitam questionamentos. Nesse artigo eles trazem novamente, reafirmam essa autoridade inquestionável da parte deles, que eles mesmos se delegam, dizendo que Deus os designou e, portanto, eles são os homens, né, porta-vozes de Deus na terra, e ninguém pode questioná-los. O tema, confie na maneira de Jeová guiar seu povo. Praticamente a mesma coisa. Né? E, de novo, vem aqui o cântico 123. E aí, de primeira mão, nós vamos chamar a atenção para esse cântico. Obedecemos a Jeová e a Jesus Cristo. Obedecemos a Jeová e a sua palavra, a Bíblia? Não, olha o tema do cântico. Obedecemos a Jeová e a sua organização. Leia-se para a organização, corpo governante, porque são eles que dão as regras, são eles que transmitem as diretrizes. Portanto, obedecemos a Jeová e ao corpo governante, baseado em 1 Coríntios 14, 33. Aí ainda bota um texto básico aqui, né? O texto que fala que Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Querendo dizer, então, que eles são aqueles que Jeová usa para organizar a adoração verdadeira na terra. E aí, olha só como é que eles são tão arrogantes, que eles colocam isso abertamente aqui no cântico. Na estrofe 1 diz assim, como conseguimos todos alcançar com as boas novas sobre Jeová? Jesus disse que, mesmo que não tivesse quem pregasse, as pedras clamariam. Ou seja,
Jesus garantiu que não importa o que esforço humano fosse preciso, não importa, mesmo que não tivesse humano nenhum, a pregação seria feita, porque Jesus se encarregaria disso, ele é o cabeça. Mas aqui eles dizem que nós conseguimos alcançar todos com as boas novas, graças, você vai ver no cântico, à organização. Sendo sempre unidos na adoração, firmes e leais a Jeová, a Jesus, à Bíblia, ao Espírito Santo. Firmes e leais à organização, ou firmes e leais ao corpo governante. Veja como eles se colocam no lugar que deveria pertencer a Deus, que deveria pertencer a Cristo. Portanto, são, declaradamente aqui, anticristos. No refrão diz: com humildade obedecemos ao nosso Deus e Pai. Ele nos ama e nos protege, nós queremos ser leais. Querem dizer, em outras palavras, que mostrar lealdade a Deus significa ser leal ao corpo governante, ou seja, nunca questionar, obedecer cegamente, ser subserviente totalmente a esses homens. Na estrofe 2 diz: nosso Deus dá força para nos ajudar e o seu escravo para nos guiar. Ora, então Jeová Deus usa o escravo, o corpo governante, para nos guiar, totalmente diferente do que Jesus disse. Primeiro, Jesus disse que estaria conosco até o fim. E aí ele disse em João 14, 26, João 16, 13, que enviaria o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Portanto, quem nos guia, segundo a Bíblia, é Cristo, por meio do Espírito Santo. Mas não segundo o corpo governante. Na opinião do corpo governante, Deus nos guia por meio deles. E aí ele diz, nosso Deus dá força para nos ajudar e o seu escravo para nos guiar. Sempre obedientes, vamos ser leais e pregar a todos desistir jamais. Baseado na lealdade cega ao corpo governante, quantas pessoas perderam suas vidas obedecendo suas doutrinas e regras? Se fosse para acreditar que Jeová usa o corpo governante para guiar o seu povo, imagine quantas pessoas que foram cegadamente guiadas por eles por 12 anos, de 1968 a 1980, acreditando que Jeová estava dando a instrução de que transplante de órgãos é canibalismo. Quantas pessoas perderam suas vidas? Quantas pessoas até hoje sofrem as sequelas de terem acreditado na direção do corpo governante? Isso só para citar esse exemplo que nós citamos aqui, porque é um dos mais pesados. Mas tem outros, como a questão do sangue, das frações de sangue, das vacinas lá nos anos 30, 40. Na questão do serviço militar. Em outras doutrinas que ainda afetam pessoas, como a do ostracismo. Famílias que são rompidas, destruídas, pais que colocam filhos para fora, filhos que abandonam os pais, avós que nunca podem ver os seus netos. Por quê? Porque agora fazem parte de membros da Torre de Vigia contra ex-membros da Torre de Vigia. Não podem se relacionar mais. Regras do corpo governante. Será que é o Espírito Santo que está dando essa orientação ao corpo governante para guiar o povo de Deus nesse tempo do fim? Analise. O objetivo do estudo: entender como Jeová está guiando o seu povo hoje e ver as bênçãos que recebemos quando confiamos na sua maneira de nos guiar. Recentemente eu fiz um vídeo, foi lançado no dia 5 de fevereiro de 2014, com o tema Testemunhas de Jeová, quais são as credenciais do seu corpo governante? Nesse vídeo eu abordei a arrogância do corpo governante de se proclamar similar a Moisés. Querendo dizer que assim como no passado Deus usou Moisés para guiar o povo para a terra prometida, hoje Deus usa o corpo governante para guiar o seu povo ao novo mundo, ao paraíso. Uma comparação bastante arrogante, prepotente, pretensiosa e totalmente desprovida de conexão com o que a Bíblia ensina. E aí o próprio estudo aqui vai inclusive trazer exemplos a respeito de Moisés, Josué, os profetas do passado, os apóstolos de Jesus no primeiro século. E aí eles querem dizer que todos esses são exemplos de como hoje o corpo governante é similar a esses lá do passado. É exatamente disso que se trata o estudo, como de costume o corpo governante tentando usar a Bíblia para endossar o seu poder absoluto sobre os membros. Vamos fazer o exercício de, durante essa consideração,
analisar os mesmos exemplos que eles usam, que podem também ser aplicados pelos líderes de outras denominações religiosas. Por exemplo, os líderes dos Mormons podem pegar esses mesmos exemplos e essas mesmas argumentações e aplicar para defender a autoridade da sua liderança. Da mesma forma, a Igreja dos Adventistas podem pegar essas mesmas argumentações, esses mesmos exemplos e incorporar para determinar que a sua liderança hoje é a organização que Deus usa para defender, para divulgar as boas novas do reino. Similarmente, a Congregação Cristã no Brasil pode usar esses mesmos argumentos, mesmos exemplos, e dizer que, assim como no passado Deus usou Moisés, Josué, os profetas e os apóstolos, hoje usa a liderança da Congregação Cristã no Brasil para liderar o seu povo no tempo do fim. Um grupo pequeno, porque Deus não quer quantidade, mas qualidade. É o que pode ser argumentado. O parágrafo 1, então, traz a ilustração. Que ilustração nos ajuda a entender que precisamos de Jeová como nosso guia? Veja que aí eles começam a pintar aqui um quadro de que eles dão a impressão de que Deus está por trás disso tudo e é favorável ao que eles fazem. Imagine que você está perdido no meio do mato, há perigos por toda parte, animais selvagens, etc, etc. Aí precisaríamos de um guia experiente para nos guiar. O mundo hoje é como esse lugar, né? Como uma selva perigosa, etc. Mas nós temos o guia perfeito, Jeová. Sim, isso é o sofisma do artigo. Coloca digamos assim, uma premissa verdadeira para depois lançar uma premissa mentirosa e dar a impressão de que as duas estão se apoiando. É o sofisma que a organização utiliza, que são, digamos assim, falácias argumentativas para enganar pessoas desatentas. Então eles dizem, né, Jeová é o guia perfeito. Jeová é o guia perfeito. E aí em seguida eles falam, Jeová usa o corpo governante. Então, se eu confio que Jeová é o guia perfeito, devo confiar no corpo governante da mesma forma. É o sofisma que eles utilizam para encaminhar as pessoas para esse raciocínio furado. O mesmo pode se aplicar. Jeová é o guia perfeito. Aí ele usa a organização dos Mormons para guiar o seu povo. Então, se Deus é perfeito e eu devo confiar nele, devo confiar na liderança dos Mormons. Deus é perfeito e ele guia o seu povo. Então eu devo confiar que ele usa a Igreja Católica para guiar o seu povo. E aí tudo que vier da Igreja Católica eu devo confiar porque Deus é um Deus perfeito e um guia perfeito. E o mesmo princípio vai se aplicar aos Adventistas, Congregação Cristã, Universal, etc. e tal. Bem, vamos ficar então por aqui nessa parte, analisando aqui uma introdução a esse artigo onde nós consideramos a Sentinela, fevereiro de 2024, página 20 a 25 é o artigo. Confie na maneira de Jeová guiar seu povo. Analisamos aqui então um pouquinho da letra do cântico inicial, obedecemos a Jeová e a sua organização. Consideramos aqui o parágrafo 1, a ilustração que usa um sofisma introdutório para poder enxertar a mente dos adeptos, para induzi-los a acreditar em qualquer coisa que o corpo governante disser, sem questionar absolutamente nada. Agradeço a atenção de vocês, vamos aguardar então o desfecho com os próximos vídeos. Até lá!